Festas e Eventos TV é um oferecimento de Spazio Bianco, locação de trajes para festas e casamentos. Estamos de volta aqui no interview do programa Festas e Eventos TV. Estou conversando com a Ana Botafogo e ficou uma perguntinha lá no outro bloco: se é possível viver de dança no Brasil financeiramente e sem precisar fazer nenhum outro tipo de trabalho? Olha, é possível. A vida ainda não é muito fácil para a grande maioria dos bailarinos, porque, claro, que a gente precisa de incentivos. As companhias, hoje em dia tem muitas companhias de balé, não só de balé clássico, mas muitas companhias de dança contemporânea, que dependem exclusivamente de patrocínios para sobreviverem. É possível? Eu sou um exemplo que vivi a vida toda de dança, da minha dança. Dancei muito por esse Brasil afora também. Agora, tem muita gente que é bailarina. Eu sou bailarina 24 horas, quer dizer, eu sempre, a minha vida, a minha carreira foi sempre muito ativa, sempre me preparando para os próximos espetáculos. Há muitos bailarinos que eles dançam ou quando estão em alguma companhia, que às vezes tem uma situação um pouquinho mais tranquila, eles às vezes dão aulas de balé também, tem grupos para aumentar o orçamento do mês Acabam e tal. Fazendo escolas, ou enfim. tem escolas, etc e tal. Mas assim, eu tive uma carreira de muita dança, muitos espetáculos. Eu vivi exclusivamente para a minha dança e para o meu preparo físico. Porque me perguntavam... Então você é uma privilegiada, então. Sou. Acho que fui uma privilegiada esses anos todos. Você é. E é verdade, me perguntavam assim, você não tem uma turma, você não vai dar aula? Eu não tinha como ter uma turma, porque eu sempre viajei muito. Como que eu podia dizer essa turma é minha se eu estava sempre em turnê, dançando? Então, durante muito tempo, eu investi em mim. Agora, eu sempre disse, depois eu vou ter o resto da vida para dar aula, para ter um grupo, para preparar quem eu quiser. Suas experiências. Exatamente. Ana, me fala qual é o clássico que você mais gosta. Olha, às vezes é difícil falar. Não pode falar todos, tá? Porque às vezes é difícil falar, mas eu gosto sempre de dizer Gisele. Gisele eu adoro, foi meu primeiro papel como primeira bailarina. Então te marcou. Me marcou. Você escolheu ou ela te escolheu? Ela me escolheu primeiro, sabia? Logo que eu cheguei da Europa, meu sonho era entrar para o Teatro Municipal. Sim. 2 anos e meio depois daquela minha primeira experiência, eu voltei para o Brasil e o Teatro Municipal estava fechado. Então foi um balde de água fria. Eu falei, ai meu Deus, queria tanto entrar no Teatro Municipal. E nesse meio tempo precisavam de uma bailarina para o Balé Gisele no Teatro Guaíra, em Curitiba. E foi assim, eu fui lá fazer um teste, e a vida de bailarina faz teste quando você é jovem, até depois, tem sempre mesmo? teste, para ver se você pode fazer esse balé, para ver se você tem a cara do personagem, para ver se você tem a técnica, ou até para ver se você tem o tamanho. Nesse dia, o coreógrafo queria saber, primeiro, se eu poderia fazer Gisele, e segundo, eu não podia ser muito alta, porque o bailarino, e que era o diretor da companhia, que era um argentino, Hugo Della Valle, ele era baixo, não era muito alto. Então tinha que fazer mais ou menos Então não podia ser uma bailarina muito alta, porque na hora que a gente sobe... Você tem 1,60 m. Mas na hora que a gente sobe na ponta, a gente cresce uns 10 centímetros quase, né? Porque subiu no Aí se o cara fica baixinho, daí não dá legal. E aí passei, graças a Deus, em todos os testes e fui fazer Gisele. Então assim, eu digo que Gisele meio que me escolheu naquele momento e que foi ótimo, que em vez de eu ficar triste, com um balde de água fria, porque o Teatro Municipal estava fechado para obras, o balé dançava pouco. Ele não estava preparado para você ainda. Ainda não. E aí eu fui, nem eu estava preparada para ele, porque eu acho que eu era muito jovem, e entrar no Teatro Municipal com aquela tradição, com bailarinos maravilhosos que existiam lá. O que aconteceu? Eu fui primeiro para o Guaíra, depois voltei um pouco para o Rio, depois eu voltei para o Guaíra e fiquei quase 2 anos lá. E era uma companhia jovem e que me possibilitou essa experiência, ganhar tarimba. A gente viajava muito pelo interior do Paraná. E aí, quando teve uma audição para o Teatro Municipal, eu já estava um pouquinho mais fortalecida calejada para entrar no Teatro Agora, quando Municipal. você fala assim, deixa eu fazer uma linguagem figurada e numa linguagem masculina. O Teatro Municipal, não que o balé não seja masculino também, mas o Teatro Municipal seria jogar no Maracanã para um jogador de futebol? Com certeza. Jogar no Maracanã, ou na terra do Pelé, ou no estádio do Pelé, porque o Teatro Municipal, assim, eu acho que é um dos grandes teatros do nosso Brasil, em tradição, e nós temos 104 anos hoje.
É um teatro centenário e que passou agora por uma reforma linda e ele está lindo. Até porque quem fez parte ali, ou quem dançou, vai estar na história da dança do Brasil para toda a história, e né? Por lá passaram grandes cantores, Isadora Duncan dançou, Ana Pavlova, grandes cantores de ópera passaram pelo Teatro Municipal. O Teatro Municipal tem uma história. Nijinsky passou pelo Teatro Municipal. Você está me falando de russos, de franceses, de... Que passavam, era a rota deles, passavam pelo Rio de Janeiro e o grande teatro era o Teatro Municipal na época. Você teve diversos partners. Você consegue me falar quantos você teve? Agora você sabe que tem uma pesquisa sobre isso. Meu pai, eu andou fazendo uma pesquisa Pai é bom para essas coisas. Pai é bom para... Eu digo só pai, só o meu pai teve coragem de fazer essa pesquisa longa. E aí, que número que ele chegou? Você sabe que eu acho que eu estou quase em 100 partners. É uma coisa absurda, porque como eu dancei muito, eu dancei também fora do Brasil e muito convidada também, então tem partners por toda parte. Eu não sei te precisar agora, mas eu preciso me atualizar nessa pesquisa. Agora eu fico imaginando assim, porque eu não entendo muito da tua área, mas eu fico imaginando que tem que ter uma sincronia, tem que ter muitas coisas convergindo para que haja, né, uma perfeição. Então você deve ter um predileto, não tem? Mas ao longo ou cada história é uma história, assim, cada momento é um momento. Eu tive momentos, eu tive períodos. Por exemplo, claro que os estrangeiros, muitos vinham uma vez só para o Teatro Municipal. Agora, eu tive aqueles que vieram mais vezes para o Teatro Municipal, com quem eu tive mais acesso, como, por exemplo, o grande Fernando Burrones, que veio muitas vezes ao Teatro Municipal, com quem eu pude dançar muitas vezes. E outros tantos estrangeiros. Mas eu tive também os brasileiros, que foram primeiros bailarinos do Municipal do Rio, e que eu tive uma história muito longa, e com todos eu dancei aqui em Campo Grande. Então, que foi Paulo Rodrigues, que foi Francisco Timbó e Marcelo Misailides, que foram 3 grandes primeiros bailarinos do Teatro Municipal, e com quem eu tive períodos, cada um num período, e eu dançava muito, 10 anos com um, com 10 anos com outro. Às vezes com comitante. Mas vamos lá, voltando a uma linguagem figurada de novo. O Neymar era louco para jogar com o Messi, porque os dois são tops. Então eu vou te dizer o que eu era louca. Fazer os balés que tinham sido criados para a grande bailarina Marcia Aidé, que é uma brasileira que fez carreira na Alemanha. E ela era não só uma excelente bailarina, mas uma grande intérprete. E a vida toda eu acho que eu pautei exatamente os grandes balés dentro da técnica clássica, mas eu me especializei em interpretar as personagens das heroínas desses grandes balés. E a Marcia Aidé era um ídolo para mim. Então, depois ela teve... Era seu referencial. Ela era meu referencial e ela teve depois balés criados para ela, já, não sei, na década de 60, e que foram balés que eu quis muito dançar e consegui dançar lá no Teatro Municipal. Eram grandes produções, como um Romeu e Julieta, como um balé chamado A Megera Domada, a história de Shakespeare, e um balé chamado Onegin, que é um balé que já era para uma bailarina mais madura. Eu sempre sonhei, falei, um dia, quando eu for mais madura, eu vou dançar esse balé. Então você vai dançar ainda, você vai dançar ainda. Já dancei. E fantástico, é um balé que não fala... Que a vida toda eu fui sílfide, cisne, seres que voavam, seres etéreos. Assim as histórias dos balés clássicos. Mas Onegin é a história de uma mulher ao vivo do início do século XX, e contava uma história de um amor não correspondido, e é lindo, o público todo se emociona, e a Marcia Aidé era uma referência, e eu tanto quis, que graças a Deus o Teatro Municipal levou essa produção para o Rio de Janeiro, e eu pude finalmente dançá-la algumas vezes. Pelo que eu estou notando aqui, tudo que você quer, você consegue. Eu desejo, a gente precisa, eu digo para os jovens, corram atrás dos seus sonhos. A gente precisa sonhar. Precisa. E trabalhar. Para realizar. E trabalhar muito. Mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.